Olá, boa noite. A cidade de Mongaguá vive um momento bastante delicado. O ex-prefeito Arthur Parada Próstida e seu vice tiveram a chapa cassada. Rodrigo Casabranca assumiu interinamente a prefeitura. Recentemente, a Justiça definiu pela suspensão da cassação do vice Márcio Cabeça pela Câmara. No meio de toda essa confusão, novas eleições foram marcadas para o dia 28 de outubro. E sobre esse assunto eu converso com o candidato a prefeito de Mongaguá pelo PT, Fernando Feliz, e lembrando que todos os candidatos à Prefeitura de Mongaguá estão convidados a virem ao nosso programa. Boa noite, Fernando, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado. Bom, recentemente a desembargadora Heloísa Martins Mimesse, da 5ª Vara do Direito Público do Tribunal de Justiça, suspendeu a cassação pela Câmara dos Vereadores do ex-vice Márcio Cabeça. Como é que está essa confusão toda? Quer dizer, as eleições elas continuam mantidas, dia 28. Sim, a princípio as eleições elas continuam mantidas. Realmente uma confusão, se já estava um clima conturbado, agora então resolveram atrapalhar um pouquinho mais. Mas acredito que as eleições serão mantidas, eu acredito que o povo vai às urnas, vai poder escolher o próximo prefeito de Mongaguá, que é a única forma de dar legitimidade a uma administração depois de tudo que aconteceu. Né? Será que a população não merece um pouco mais de respeito? Parece uma briga de criança grande? Com certeza, com certeza. Depois do que aconteceu em Mongaguá, de desvios de merenda, de 5.300.000 reais, sendo que uma parte em dólares, né, escondidos no armário do prefeito, e ainda eles querem brigar pelo poder, eu acho que qual a legitimidade que essas pessoas têm para brigar pelo poder de Mongaguá? Eu acho que o tempo deles passou há muito tempo atrás. Eles se perpetuaram no poder. É uma política de coronelismo mesmo, né, que tem na cidade. E a gente precisa virar essa página. Infelizmente não estão deixando, estão colocando o pé na porta. Mas eu acho que o povo de Mongaguá vai saber lidar com essa situação. Candidato, você é empresário e jornalista com uma forte relação com o movimento estudantil. Né? Como é que essa sua formação pode contribuir para a cidade de Mongaguá? Bom, primeiro tem a questão da gestão, né? Sendo empresário você tem um pouco de noção dessa questão da gestão. No movimento estudantil você aprende a política na prática, você aprende o diálogo, você aprende a política de lutas, e é isso que a cidade precisa. A cidade se fechou ao diálogo com o governo do estado e o governo federal, a gente perdeu muitas verbas por conta disso. Mongaguá é a única cidade da região que não teve nesses anos todos um projeto de moradia, por exemplo. Você vê aí conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida por quase todas as regiões, e Mongaguá foi a única cidade que não teve nenhum conjunto em todos esses anos. E justamente numa época que, por exemplo, a construção civil estava em alta, estavam construindo conjuntos, estavam construindo casas populares. Hoje, boa parte da cidade está em áreas irregulares, um déficit habitacional muito grande. E a falta de diálogo não busca projetos vindos do governo federal, não busca verbas. A gente perdeu o programa Cegonha por falta de diálogo. Então, a política é o diálogo, é a intermediação de poderes. E Mongaguá, infelizmente, não consegue avançar nisso daí. Agora, nas últimas disputas do pleito, o PT não lançou nenhum candidato, né? Por que você resolveu agora, no meio de toda essa confusão, se lançar? Nós tivemos um hiato aí de quase 15 anos. A última vez foi em 2004 com o Dircom Bastos. Isso, ele teve 6,67% dos votos, isso, né? Também isso. Um índice baixo, né? Se você pegar pelo histórico da cidade, não. O PT vinha avançando na votação eleição após eleição. Nós tivemos, em 1996, nossa candidatura com um índice mais baixo. Em 2000 avançamos, em 2004 crescemos mais. E a gente vinha num processo de crescimento. A gente teve esse hiato por construções que a gente fez dentro do município com composição de forças, mas dessa vez, diante de todo esse processo conturbado, de uma política há mais de 50 anos, que a política de Mongaguá é igual, que não muda, nós vimos 2 projetos que são mais do mesmo, mais do que já foi oferecido. De um lado, você tem um candidato que pegou o grupo do ex-prefeito Arthur, que foi preso, e pegou um ex-prefeito e o outro grupo do ex-prefeito que foi cassado, que era o Paulinho. E se colocou como projeto alternativo para a cidade. No outro, outro projeto é o projeto do atual prefeito, que é do partido responsável pela máfia da merenda. São projetos que nos representam. Então, nesse clima conturbado e nesses projetos iguais, eu acho que a gente tem a obrigação de lançar algo alternativo e a obrigação de não se ausentar nesse processo. Agora a gente está falando
do lançamento do PT nessa campanha municipal. Agora, o PT também ele vem sendo criticado nos últimos anos por toda essa confusão em torno do ex-presidente Lula e de várias outras figuras relacionadas ao partido. E pode ser que não vença as eleições nos próximos dias, né? Apesar de toda essa confusão também, conseguiu chegar no segundo turno, né? Tem esses dois contrapontos. Você sente que carrega esse desgaste do seu partido na questão municipal? Ora, desgaste eu acho que não é um partido político que tem desgaste. Hoje é a política que está desgastada por tudo que fizeram. Mas eu acho que é preciso separar as situações, né? Um partido político é uma instituição. Dentro dessa instituição de qualquer partido, você vai encontrar pessoas boas e ruins. A diferença é que você tem que afastar as ruins, mas preservar a instituição. E eu acho que o PT tem assim, um histórico muito grande de conquistas no país e um histórico de conquistas também em Mongaguá. O ProUni, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, asfalto de muitas ruas que teve em Mongaguá, o Luz para Todos, UPA, SAMU, o prédio da Previdência Social. São todas conquistas durante o governo Lula e Dilma que nós conseguimos trazer para Mongaguá. E quais são as coisas ruins que você afastaria? Ou serão pessoas? Sim, o ruim, assim, a instituição, ela tem seu estatuto e ela funciona como instituição, não é um organismo vivo. O ruim, com certeza, são as pessoas que cometeram algum crime ou, porventura, erraram em algum momento. Agora, como é que você acha que está essa reestruturação do partido dentro da cidade? Falando agora na questão municipal, você acha que o PT tem força para brigar dessa vez? Sim, sem dúvida. A gente passou por um processo de reestruturação. Acho que em 2016 a gente deu uma melhorada no cenário político, no sentido de dialogar mais com as forças políticas. Acho que agora a gente conseguiu trazer o nosso carro para a rua, ir para a rua, defender o Partido dos Trabalhadores, defender o nosso projeto, defender uma candidatura. E eu acho que a gente tem tudo para crescer. A gente está criando musculatura e a partir de agora a gente vai começar a se mostrar mais na cidade, porque realmente era algo que a gente não estava conseguindo fazer nos últimos anos. Daqui para frente a gente está conseguindo fazer. E o resultado está dando certo, viu? A gente está andando nas ruas, conversando com as pessoas falam, pô, que legal que o PT está na cidade, que legal que a gente tem uma alternativa diferente do que a gente sempre viu. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política na cidade de Mongaguá, mas antes eu tenho um recado para você. Meu amigo pedreiro, eu quero falar com você. A gente sabe que mais que vender o seu peixe é importante mostrar. Mostrar que você é zeloso, rápido, prestativo, eficiente, mão e pé na massa mesmo. Mas para fazer tudo isso aí, tem que ficar vivo e ligado. Então se liga nessa mensagem da CPFL. Antes de eu falar mais, assiste aí. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu alguém montando andaime perto da rede elétrica? Dê um chega mais. Afinal, o único choque que pode levar é o da realidade. Já diz logo ao companheiro, fica vivo aí, chega de choque. Barra de ferro, andaime, materiais metálicos têm que ficar longe dos fios da rede elétrica. Não vacile. Sabia que muita gente toma choque na obra quando está manuseando a barra de ferro ou o extensor de pintura de costas? A gente não tem olho na nuca, não é mesmo? Então fique vivo, fique de olho. Quer passar essa informação adiante? Acesse chegadechoque.com.br. Mande mensagem para os colegas, compartilhe nas redes. Você é importante nessa causa. É um guardião da vida dentro e fora da obra. Chega de choque, uma causa da CPFL Energia, do Conselho dos Consumidores da CPFL Piratininga e de todos nós. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre a política na cidade de Mongaguá e eu converso com o candidato a prefeito pelo PT, Fernando Felizzi. Fernando, o seu vice, Antônio Timóteo de Andrada, ele tem atuação no Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, que é o mais tradicional reduto do ex-presidente Lula. Nesse momento, a proximidade com a figura do ex-presidente Lula, ela é importante ou ela acaba te prejudicando na campanha, já que a gente está falando de Sudeste? Ela é extremamente importante porque o PT ele tem um DNA
é defender a todos um governo igual, um governo justo, mas sobretudo as camadas mais pobres, quem está mais vulnerável. E se você for nas periferias de Mongaguá, se você conversar com pessoas pobres, pessoas que sempre tiveram vulneráveis e nunca tiveram uma atenção no governo, essas pessoas falam muito bem do governo Lula, falam muito bem do presidente. São pessoas que devem muito do que eles têm às conquistas que a gente teve nesses últimos anos, especialmente no governo Lula. Então, para mim, é uma honra defender o presidente Lula, é uma honra defender a candidatura do Fernando Haddad, é uma candidatura pela democracia. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, que é de paz, democracia, liberdade e conquistas sociais. Você se coloca como novo, né? Você nunca foi candidato a prefeito de Mongaguá, é a primeira vez. Você acha que você representa essa mudança que a cidade precisa? Sem dúvida, porque, como eu falei anteriormente, são 2 projetos que se colocaram nessa disputa, os 2 primeiros projetos. Era o Renato, que vem com o pessoal do Márcio Cabeça e do Arthur, que a gente conhece de longa data, de 5 mandatos, e vem do lado dele também o grande articulador da campanha dele, que é o ex-prefeito também cassado, Paulinho. Então, a turma dos cassados estão do lado do Renato. Do outro lado, você tem o Rodrigo, que foi presidente da Câmara, foi da base do Arthur, se elegeu e se reelegeu pelo Arthur, e é o presidente do partido e o atual prefeito no PSDB, que foi o grande articulador dessa máfia da merenda, não só em Mongaguá, como no estado de São Paulo. Então, são práticas políticas e grupos políticos que saem de si mesmo. Eles se articulam, uns vão para o lado, outros vão para o outro, mas eles se articulam sempre. Toda eleição é assim. Há mais de 50 anos a cidade está nesse marasmo político de grupos que se pertencem, se dividem e conquistam o poder. Então, a única candidatura que não tem esses vícios que a cidade sempre trouxe, que não tem gente que pertencia a esses grupos, é a minha candidatura. As outras todas estão com esse pessoal. O que você acha que precisa mudar na cidade? Olha, o que precisa mudar é muita coisa. Eu ficaria mais de um programa aqui falando, mas as prioridades nossas são a questão da geração de emprego e renda. Mongaguá tem uma renda familiar muito baixa, a geração de emprego é muito baixa. Quem trabalha em Mongaguá normalmente trabalha fora. O maior empregador da cidade, para você ter uma ideia, é a própria prefeitura, porque a cidade mesmo não gera empregos. Então a gente tem que incentivar a geração de empregos, incentivar a iniciativa privada a investir dentro da cidade. Para isso a gente tem que dar condições, rediscutir o ISS, a gente precisa dar infraestrutura para que esses empreendedores venham. A questão da saúde é óbvio que precisa mudar. A cada posto de saúde que eu passo nas nossas caminhadas, você vê pessoas que falando, faz 2 anos que eu tenho um agendamento de exame aqui, o exame até agora nada. Faz 6 meses que eu tenho agendamento de exame, nada. 1 ano e nada. Então, para isso, a gente tem que investir pesado na questão da saúde preventiva. É muito mais fácil e muito menos custoso para o município ele investir em saúde preventiva e evitar que a pessoa fique doente do que depois lotar um pronto-socorro, lotar um hospital, porque não se investiu em saúde preventiva, não se investiu em saneamento básico, em segurança alimentar, no médico da família, em exames preventivos. Então a gente tem que mudar essa característica também do investimento em saúde. E com certeza a educação. Eu acho que a gente só muda um país e só muda a consciência das pessoas, a consciência da cidade e o senso crítico das pessoas é investido pesado em educação. Então vamos começar pela educação, que foi o que acabou ocasionando o escândalo todo e o que está proporcionando você ser um dos candidatos à prefeitura de Mongaguá. Esse conflito todo em relação à merenda, ao material escolar, enfim, você tem acompanhado tudo isso. Que propostas você traria? Como colocar essas propostas, trazer uma sanidade para esse setor? Bom, o primeiro ponto nessa questão da merenda e do material escolar é uma coisa que a prefeitura divulga pouco e divulga pouco por interesse dela. Existem conselhos municipais, existe o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Como funcionam esses conselhos? Metade desse conselho é sociedade civil e a outra metade é poder público. Esse conselho ele discute e delibera sobre esses determinados assuntos.
Então, se você tivesse um CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, funcionando como deveria, essa situação da merenda nunca aconteceria em Mongaguá. Porque o conselheiro do CAI, ele vai fiscalizar a merenda na escola, se a merenda está chegando com qualidade, se há desvio, se não há desvio, ele pega as licitações, e a mesma coisa o Conselho Municipal de Educação. Então, a questão da fiscalização, ela é muito importante e a própria população pode participar dessa fiscalização através dos conselhos. Outro ponto, né, na educação é a reestruturação dela. Assim, a gente tem que mudar desde a concepção arquitetônica da educação da cidade, que as escolas são feitas um blocão de cimento que não tem área de lazer, não tem espaço de sol. Mas você teria tempo hábil para fazer isso? Em 2 anos é possível reestruturar tudo isso? Sim, é possível você lançar esse projeto. É óbvio que você em 2 anos não vai conseguir 100%, mas você lança a ideia, você constrói um projeto de cidade não só para 2 anos. Você pode construir para mais tempo, mas criar uma nova concepção da cidade. O plano diretor de Mongaguá é de 1997, perdão. De lá para cá, ele não renovou o plano, só foi criando emendas no plano, emendas. O plano de Mongaguá é um retalho, é um grande retalho. É muito defasado isso. O plano diretor é o que rege o município, é o que organiza o município. E a gente está muito atrasado nesse sentido. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a política na cidade de Mongaguá. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a política na cidade de Mongaguá e eu converso com o candidato a prefeito pelo PT, Fernando Felise. Bom, a gente está falando sobre essa nova situação que se relacionou na cidade e Mongaguá está afundado em escândalos, né? A cidade se afundou em escândalos de corrupção e o novo prefeito vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento. Como é que você se vê? Como é que vai ser a sua atuação de modo a deixar todas as suas ações com transparência e fazer algo efetivo nesse curto espaço de tempo que vai restar? Eu acho que tem três pontos fundamentais. O primeiro é a relação do Poder Executivo com o Legislativo. Ele não pode ser um balcão de negócios. Eu acho que o Executivo ele tem que dar liberdade ao Poder Legislativo para fiscalizar as ações da Prefeitura. Porque esse é o fundamento principal que o vereador faz, né? O segundo ponto é na questão da participação popular. Eu acho que através do portal da transparência, através de conselhos municipais, a própria população pode estar fiscalizando o Poder Executivo. E isso facilita muito, porque aí você dá a liberdade das pessoas também pesquisarem, saberem mais sobre a cidade. A questão, por exemplo, do orçamento participativo. Acho que as pessoas têm o direito de opinar aonde a prefeitura tem que gastar o dinheiro do orçamento. E o terceiro ponto, que é já mais na ação da prefeitura direta, que a gente está pensando em construir, de instalar na cidade a Controladoria Geral do município. Isso foi feito em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo, deu muito certo. Em alguns meses, a Prefeitura de São Paulo recuperou mais de 500 milhões em obras que estavam superfaturadas ou licitações mal feitas. Isso a gente pode trazer para o município. Acho que a transparência, o portal da transparência, ela é muito importante, mas a questão da controladoria, ela vai dar uma dinâmica de acompanhamento, desde as licitações até a obra já em andamento e construída. Também ela previne a questão do serviço público também. Ela controla e fiscaliza o serviço público, que também tem grandes ralos de corrupção. A gente não pode esquecer que antes dessa questão da merenda, teve uma denúncia muito grave sobre a saúde, desvios na saúde de Mongaguá, onde tinha até assinatura falsa de médico, teve desvios de vários equipamentos, vários remédio, chapa de raio-x, e a Câmara simplesmente arquivou um pedido de processo de investigação. Então a Controladoria com certeza atuaria nesse ponto. Como é que vai ser o seu relacionamento com a Câmara? Olha, o relacionamento primeiro ele tem que ser republicano e harmonioso. Eu acho que não pode ser um relacionamento de conflito, é um relacionamento de diálogo intenso. Mas diálogo não significa negociação, não significa negociata, não significa amarrar o vereador. Eu acho que o vereador ele tem que ter liberdade para fazer o seu trabalho, fiscalizar, requerer informações, fazer as suas indicações e a prefeitura fazer o trabalho dela, responder aos requerimentos do prefeito,
procurar trabalhar com eficiência na questão das indicações que um vereador faz. É um relacionamento de harmonia, mas sempre pensando na cidade. Você acabou de mencionar 2 escândalos envolvendo a cidade de Mongaguá, né? Um na saúde e um na educação. Durante esse período, qual foi a sua atuação nesses momentos específicos da cidade? Nós tivemos a atuação da sociedade civil, que era estar na Câmara, estar cobrando, participando das manifestações. Nós chegamos a levar um carro de som na porta da Câmara quando teve processo de cassação, onde a gente explicou como funcionaria o andamento do processo, da sessão de processo de cassação, informando as pessoas. Nós estivemos ativamente na rua, na porta da prefeitura, cobrando que a Câmara tivesse a responsabilidade de apurar o que aconteceu, de investigar o que aconteceu e de punir essas práticas ilegais que aconteceram. Falar sobre desemprego é um problema nacional e não existe um lugar no Brasil em que as pessoas não estejam clamando por oportunidades de emprego, né? E você chegou a falar na criação do cartão servidor. Seria para gastar na cidade. Como é que funcionaria isso? O cartão servidor é muito simples. Ele foi feito na gestão Márcia Rosa, pelo PT, inclusive, em Cubatão. E a gente quer, algo que deu muito certo e a gente quer levar para Mongaguá. É um cartão com crédito, onde o servidor público ele pode gastar, além do salário. Ele vai ter seu salário normal e esse cartão que ele vai poder gastar dentro do município. Sendo assim, você começa a aquecer a economia do município. Aquecendo a economia do município, comércios e serviços, passou a contratar mais, passou a dar mais garantias, mais direitos, melhores salários, e aí você consegue gerar empregos dentro do município. E não é só o cartão servidor, a gente quer fazer isso também para pessoas de baixa renda. É o mesmo modelo, é um cartão com crédito, mas que as pessoas só podem gastar dentro do município. Porque é uma política que a gente adotou no Brasil e deu muito certo. Durante o governo Lula, o Lula conseguiu colocar o pobre no orçamento através do Bolsa Família. E a gente gerou 20 milhões de empregos, a gente acendeu a sexta economia mundial. E a gente quer trazer esse sucesso para Mongaguá também, porque Mongaguá tem muita gente pobre, tem muita gente, tem muito servidor público. E se você distribuir dinheiro na mão do pobre trabalhador, ele não vai fazer igual ao rico, que é colocar o dinheiro no banco e viver de renda. Ele vai no mercado, ele vai comprar arroz, ele vai comprar feijão, ele vai comprar carne, ele vai comprar roupa para o filho, ele vai comprar um presente para a criança, e aí você aquece a economia. Você tem 1 minuto para suas considerações finais? Bom, primeiro agradecer o Notícias em Debate, a Roberta, agradecer ao povo de Mongaguá pelo esse carinho que eu estou recebendo nas ruas. Vocês sabem o que aconteceu na cidade, só a gente que mora lá consegue sentir o que a gente passou. É muito triste, é vergonhoso ver o que a imagem que a cidade passou na televisão. A gente vai ter eleição, nós teremos 4 projetos apresentados. Como eu disse anteriormente, são projetos que são mais do mesmo e eu me diferencio desses projetos. Me diferencio porque eu não tenho os mesmos vícios políticos e não tenho as mesmas pessoas atreladas a mim que eles têm. Então, no dia 28 de outubro, eu acho que é uma data muito importante para a gente mudar a característica da cidade, mudar a cidade como ela tem que ser. E por isso, mais importante que a questão do voto não venda seu voto, valorize. E vender o voto não é só a questão dos R$50, da cesta básica, do tanque de gasolina. É a questão do cargo também que oferece, emprego. E quando o político tenta comprar o seu voto, esse político já está provando que ele é corrupto antes mesmo da eleição começar. Então, no dia 28 de outubro, se você quer mudar de verdade, vote 13. Ok, Fernando, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.